Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. Meu nome é Elaine e você está no Ateliê Panelinha. Gente, vamos lá de novo com os nossos retalhinhos. Hoje a ideia é essa fofureza aqui, esse chuchu que eu fiz, que é uma bolsinha, tá? Prática, super prática mesmo, aquela que você só põe o celular, o cartão dentro para você poder fazer aí, ir no mercado ou ir rapidinho pagar uma conta, não leva aquela bolsa, nada. Gente, é uma ideia bacana porque assim, as meninas mais novas, né, a moçada gosta, né? Porque hoje em dia a gente não usa muito documento, né? A maioria são digitais. Usa o que? O cartão, né? Que também muitas vezes nem usa muito mais. Então é bacana levar o celular aqui dentro, cabe certinho o celular, tem um bolsinho para pôr um cartão ou um documento, alguma coisa. E você vai estar assim, em grande estilo, tá? Com uma peça bonita e o melhor de tudo, gente, com retalho, tá? Então, um pedacinho de tecido pequeno, aqui tudo retalhinho, tá? Eu mostro para vocês como eu fiz essas casinhas. Na verdade, no vídeo já vai estar até cortado, mas assim, eu fiz mesmo, eu tirei, coloquei no termocolante e cortei à mão, não foi molde, não foi desenho, não foi nada. Então, se você tiver dúvida, ó, printa a tela aí agora, ó, para você copiar o desenho, né? Olhando só você já vai conseguir copiar, não precisa tirar no papel não. E faça essa bolsinha em questão de 10 minutinhos. Se você já costura, 10 minutos, tenho certeza que essa bolsinha tá pronta. E se você não costura, você vai conseguir fazer, porque ela é muito simples de fazer. Usei uma alcinha montana aqui, mas você também pode usar uma alcinha de tecidos. Gente, não vai se arrepender de ver esse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai fazer muitas aí para vender, tá bom? Vamos lá pro vídeo? Vamos lá, meninas. A primeira coisa que você vai fazer, tá? Pra gente começar a fazer a nossa bolsinha. Você vai cortar 45, confirmando aqui, ver se é isso mesmo, 45 por 15, tá? Essa vai ser a medida da bolsinha, já é a frente e as costas dela. Gente, é uma bolsinha, aquelas bolsinhas práticas que só cabe o celular, no máximo um cartão, sabe? Que a gente gosta sempre de ter à mão. É um estilo de bolsinha bem bonitinho, fácil. Geralmente é menina, assim, né? Mais nova que gosta, coisa mais prática para sair. E a gente, né, muitas vezes gosta de ir, vai no supermercado, vai fazer alguma coisa que não vai demorar muito. E hoje em dia nós não temos mais muito documentos para levar numa bolsa, né? Então acaba que a gente só saca a carteira, né? E é isso aí. Então, essa é a ideia, é fazer uma bolsinha prática para você pegar e sair, só que bonita, né? Então, a gente vai fazer o quê? Eu dobrei aqui, eu vou medir o meio. E o que eu já adiantei aqui? Que costuras são essas? Eu fiz uma costura aqui no meio, ó. Só para poder fixar o linho na manta, né? Não ficar tudo solto. Então, eu fiz uma costura no meio, marquei 3 pra cá, e aqui vai ficar a margem de costura, então vai ficar bem distribuída as costuras que eu fiz no centro do tecido. Aí, nós vamos fazer assim. Eu marquei o meio e vou riscar ele aqui, tá? Pra eu poder saber até onde eu posso trabalhar, o que é parte da frente, o que é parte de trás, tudo isso a gente tem que saber. Então, aqui é minha parte da frente. O que eu vou fazer? Eu peguei vários retalhinhos da minha caixa de... Gente, esse aqui é tão antigo, mas ele é lindo, é importado. Adoro esse tecido. Eu quis colocar ele porque tem um pedacinho pequenininho, então ele vai ficar nessa bolsinha fofa. O que foi minha ideia aqui? Aqui eu tenho 2 paredes de casinha, tenho 2 telhados e 2 portas. E aqui eu tenho uma graminha. O que eu vou fazer? Gente, eu vou cortar a mão livre, tá? Eu não vou assim, não é molde, não tem molde. Então, você não precisa se preocupar, Elaine, você não disponibilizou molde? Não, porque não tem. Eu que vou fazer assim, vou riscar e vai ficar bom, tá? É assim que eu quero que vocês façam, porque a ideia é o desenho ficar irregular mesmo. Então, por isso que não precisa do molde, tá? Então, você mesmo corta, se ficar grande um, se ficar pequeno o outro, a gente vai se adaptando, tá bom? Então, vamos lá, ó. Aqui eu já tô cortando um telhadinho. Ó, telhadinho. Vai acompanhando aí.
retomando aqui, para você que ainda que não sabe, porque eu acabei não falando. O que eu fiz aqui? Eu peguei os retalhinhos e coloquei no termocolante. Elaine, o que é termocolante? Termocolante é um papel que tem uma cola que você passa na parte do avesso do tecido, como você está vendo aqui, e ele gruda. O tecido vira uma figurinha. E depois eu consigo colar esse tecido em outro tecido, em outra superfície, entendeu? Isso é termocolante. Tenho para vender no site um termocolante num preço super bacana, né? Que é o da Lamax. O termocolante é muito bom. E se você tiver dúvida de como usar, eu tenho um videozinho rapidinho, um Reels no Instagram. Aí, se você me segue, vai lá no Instagram que você vai ver o meu Reels que eu ensino a fazer o uso do termocolante. Assim mesmo, a gente vai acertando. E a graminha eu cortei demais, então eu vou cortar outra graminha, tem que ser mais compridinha. A ideia de se reaproveitar retalho é bom que sai muita coisa bem original. Olha lá, tá vendo? Belezinhas minhas casinhas. Agora, o que eu vou fazer? Deixa eu tirar só esse lixo daqui, que incomoda demais. Eu vou passar no ferro e vou colar agora as minhas casinhas para eu vir com a costura livre, né? Que é isso que a gente vai fazer. Nós vamos fazer a costura livre. E eu vou fazer com vocês, para vocês verem como que eu faço, tá bom? Vamos lá. Então, gente, olha lá. Já colei, tá vendo? Ele cola de verdade mesmo. Agora, o que eu vou fazer? Esse tecidinho aqui desse lado, eu colei, eu vou pôr minha etiqueta em cima. Eu quis fazer assim pra ficar charmosinho, tá? Então, aqui eu tenho uma etiqueta de corinho, vai ficar bem bonitinho. A linha que eu vou usar é de cor preta. Agora, o calcador que eu vou usar é esse daqui, gente. É o de quilting livre, tá? Ele, na verdade, ele tem a função de deixar a máquina sem aquela pressão que segura o tecido, sabe? Então, o tecido fica solto e é você que coordena os movimentos. É bem legal, não é um calcador caro, tá? É um calcador num preço legal, você acha, assim, para vender na internet muito fácil. E ele, você tem que comprar, se você tem máquina industrial, tem o da máquina industrial. Se tem a doméstica, é a doméstica. Então, quando for comprar, pede quilting para máquina doméstica. Tem que especificar, senão você compra errado e não vai conseguir usar, tá bom? Então, eu vou colocar a câmera mais perto daqui do pezinho da máquina, eu vou trocar ele da minha máquina, vou tirar o pé reto e vocês vão acompanhar bem de pertinho eu fazendo as costuras. Como que vai ser essas costuras? Eu vou fazer costuras assim, contornando, tá vendo? Tem um coraçãozinho, vou contornar a porta, vou fazer aqui, entendeu? Vou fazer aqui uma fumacinha saindo da casa, da chaminé. Esses detalhezinhos que deixa esse tipo de trabalho super charmoso. Vocês vão acompanhar aí agora. Então, olha aqui, gente, como que ficou bonitinho, tá vendo? Fica assim, tudo irregular, do jeito que eu queria mesmo, ó. Depois, essas linhas, a gente vai fazer o arremate, né? Não vai deixar nada aparecendo, pra ficar bonitinho, tá bom? Agora, o que nós vamos fazer? Agora, a gente vai cortar o forro. O forro, gente, você vai cortar
15 por 47, 2 centímetros a mais do que o de baixo. Por quê? Porque eu quero que fique uma beiradinha aqui bem bonitinha. Então, precisa que deixe 2 centímetros maior para ficar essa beiradinha, né? Pra ficar o charmezinho da bolsa, tá bom? Então, corta o forro. Eu fiz um bolsinho, que eu vou colocar um bolsinho ali dentro, caso a pessoa queira colocar um cartão, alguma coisa, junto com o celular aqui, tem um bolsinho para ela colocar. Qual o tamanho do bolsinho? 10 por 11, tá? 2 vezes, a gente vai fechar, deixar uma aberturinha para virar. Esse daqui é uma meia argola onde eu vou prender a alça da minha bolsinha. Então, eu cortei aqui uma largurinha de 4 centímetros por 4, dobrei igual viés, passei 2 costurinhas e prendi já aqui na argolinha, tá? Coisas básicas assim, eu já adiantei, para não precisar ficar muito comprido o vídeo, né? Agora, eu vou fechar o bolso. Aí, fechei, deixei uma aberturinha, tá? Deixei aqui uma aberturinha pra eu poder virar. Aí, ó, passei ele. Agora, eu já vou posicionar aqui, vou ver o meio que tá dando meu tecido e vou posicionar o bolsinho aqui um pouco pra baixo, né? Não precisa ser lá embaixo. Aqui tá a metade da bolsa, é o fundo da bolsinha. Então, eu ponho, ó, mais ou menos uns 6 centímetros do meio pra cima, tá? Acho o meio aqui e alfineto. E vou costurar esse bolsinho aqui e deixar a boca aberta aqui dele, tá? Tem que deixar, senão não tem utilidade. Olha lá, o bolsinho também já está, ó que bonitinho, gente, cabe o cartão belezinha aqui, né? Aí, o que que eu vou fazer? Esse daqui eu vou colocar do lado direito de vocês, né? Vocês estão vendo no vídeo aí. Vamos marcar aqui, gente. Pode ser uns, vai perder um de costura, pode ser uns 3 centímetros. Marca 3, 1, 2, 3 aqui. Ó, marquei, tá vendo? E agora, do outro lado? Do outro lado, não fiz essa argolinha. Eu já vou vir direto com a alcinha. Não vou fazer essa meia argola. Aí, o que que eu vou fazer? Vou marcar 3 centímetros no sentido contrário, para que essa bolsa fique na transversal, né? Usar ela estilo carteiro. Então, uma alça tem que ir aqui e prender a outra aqui desse lado, para ficar transversal a bolsa. Se você colocar as duas desse lado, não dá certo, né, gente? Então, ó, 3 desse lado aqui, aí eu ponho 3 do outro lado aqui. Só que esse lado aqui não tem argolinha, já vai a alça. Então, eu vou enrolar a alça, vou deixar ela, porque senão eu não vou conseguir fechar a bolsa, né? Que ela já vai ter que ser costurada agora. Então, ó, eu vou colocar a alça, quanto que eu cortei de alça? 1,30, tá bom? Eu vou costurar aqui, ó. No 3, na parte de trás. E desse lado aqui, eu vou costurar a meia argola, tá? E depois, Elaine, como que você vai prender aqui? Eu posso prender direto com o rebite, ou eu posso colocar um mosquetinho desse lado aqui, pra ele ficar prendendo na meia argola, tá? Aí, depois, no finalzinho, eu vou mostrar. O bolso vai ficar na parte de trás, então, ele é aqui, nessa parte de trás, tá? Que esse aqui é a parte de trás da minha bolsa, né, gente? Eu não falei, mas né? A casinha é na frente.
Elaine, e os 2 centímetros sobrando, você joga pro meio aqui. Aí, você vai alfinetar, ó. Vai alfinetar aqui e vai alfinetar aqui. Olha, e você vai passar uma costura pé de máquina aqui, uma costura pé de máquina aqui. Olha lá, passei. E agora? Agora você vai puxar assim, ó. Vamos lá, presta atenção, ó. Tá vendo? Forro com forro, principal com principal. Aí, você vai achar aqui, vai fazer encontrar bonitinho as 2 costuras para poder ficar bem bonita a sua bolsa pelo lado de fora. Ó, vai alfinetar aqui primeiro. Olha só, meu forro ficou um pouquinho maior desse lado. Faz mal. Olha. Aí, você alfineta o resto. O que eu vou costurar? Você vai costurar as laterais, como você pode ver, os 2 fundos são fechados. Você vai costurar as laterais, deixando uma partezinha aberta no forro, pra gente poder virar a bolsinha, né? Senão a bolsinha não vira. Vamos alfinetar aqui. Aqui. Vou fechar e vou deixar uma aberturinha aqui pra vocês verem. Agora, a gente vai virar. Pra ver como que ficou essa belezinha aqui. Vou arrumar. Cuidado pra não furar o tecido, né? Olha só que chuchuzinho. Aí, aqui, depois eu vou fechar, né? O buraquinho que ficou. Só vou ajeitar aqui o forro. E aqui, ó, a gente vai puxar, ó, pra ficar essa beiradinha. Porque tem forro suficiente pra fazer isso, tá, gente? Então, pode puxar, porque tá sobrando o forro lá, porque a gente cortou maior. Gente, olha isso, que coisa mais de louco, que chuchu. Olha só. Agora, aqui nesse lado, você pode colocar esse mosquetinho, né, que a gente fala, né? Que é o caso, é o que eu vou fazer. Só que eu não vou costurar, eu vou bater um rebite aqui. Então, eu não vou bater agora, porque eu não tô com o meu balancinho aqui no ateliê. Ele tá lá onde eu dou aula. Então, ele não tá aqui. Olha só, gente, aí eu prendo aqui o meu mosquetinho. Olha que chuchuzinho. Olha que presente mais fofo. Se você tem etiquetinha, você põe. Dá pra pôr um botãozinho aqui ainda. E aqui, gente, eu vou bater um botão. Não vai ficar aberto. Gente, é um tamanho ideal para colocar o celular. Dá para colocar o cartão aqui. Sabe aquelas compras rápidas? Ou quando a gente vai num lugar muito movimentado, né? Tipo assim, o centro de São Paulo, 25 de março. Tem que levar umas coisas, bem poucas coisas para não ter perigo de ser assaltado. Mais ou menos isso. Olha só que belezinha que ficou. Deixa eu ver se tá aparecendo bem na câmera. Tá, né? E a alça, gente, eu cortei 1,30 m dessa montana, mas você pode fazer de tecido também, tá? Não tem problema nenhum. Só não faça uma alça muito larga, porque vai ficar desproporcional com a bolsa. O que falta aqui pra terminar? Falta eu passar e rebater essa última costura aqui, que senão o forro vai ficar saindo, tá? Então, eu vou passar ela
Vou rebater a costura e venho pra finalizar com vocês, pra vocês verem. Então, aqui, meninas, olha, pronto, tá vendo? Como já estava, mas eu bati o botãozinho pra você ver, tá? Então, vai um botãozinho imantado aqui. Esse botão, gente, ele tem esse acabamento já por fora, porque a gente bate ele com um balancinho, sabe? Então, se você não tem o balancinho, o bacana é você levar em algum lugar, uma loja de aviamentos, né, de tecidos, que façam esse tipo de serviço. Caso você não tenha nada perto que possa fazer esse serviço, tem esse botão também, de uma maneira que ele não tem esse acabamento. Você coloca só no forro, tá? É só você procurar que tem para vender também um botão imantado que você coloca só no forro. Ou então, Elaine, não tem nenhum desses botões. O que eu posso fazer? Você pode pôr Rita, que é aquele botãozinho de pressão plástico. Você pode fazer uma alcinha aqui, tá? E colocar um botãozinho, até um botão com casinha de botão aqui, fica bonitinho. Gente, tudo muito bem feito é bonito, tá bom? É isso que a gente tem que ter na mente. E aqui eu coloquei um rebite, né, que eu coloquei nessa meia argola. Como eu já falei, você pode fazer também com alcinha de tecido, não há necessidade de ser com essa alcinha de montana. Caso você tenha acesso, fica mais bonitinho, né? Uma alcinha parece mais carinha de bolsa, mas não é obrigatório, tá bom, gente? Então, essa foi a dica de hoje, espero que você tenha gostado, porque eu fiz com muito carinho pra vocês. Eu sei que, assim, muitas vezes sobra pedacinhos de tecido e faltam ideias, né? Então, eu espero que essa ideia seja útil. Use em outras bolsinhas, outras necessaires, faça essa aplicação. Não precisa de molde, gente. Se aventure a fazer o seu aí, tá bom? Se você gostou, deixe seu joinha, compartilha com as amigas e eu vou ficar muito grata, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!